Sala da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, crianças? Amém. Quem tá feliz aqui hoje? Eu. Tá feliz mesmo? Sim. Amém. E quem ama Jesus? Eu. Amém. E quem faz muita bagunça? E quem é desobediente? Chupou mesmo, hein? Todo mundo seja obediente. E quem ama a palavra de Deus? Muito bem. Então hoje nós vamos aprender uma historinha da palavra de Deus, contada pelo nosso amado Jesus. Amém? Amém. Quem quer aprender a historinha de hoje? Amém. Mas antes da tia contar a historinha, tem alguém com relógio aí? Deixa eu olhar aqui a hora aqui. Eu tô vendo aqui que já é tempo de ser criança, sabe o quê? Firmada na rocha. Aleluia. Vamos repetir? É tempo de ser criança firmada na rocha. Amém. Então, crianças, Jesus teve uma vez que ele estava lá no monte. Eu já contei para vocês uma vez um pedacinho dessa história. E lá no monte estava ensinando muitas coisas importantes para os seus discípulos e para a multidão que estava lá escutando ele. Então, no finalzinho do seu sermão, ele falou sobre algo muito importante. Sobre 2 fundamentos. Então essa é a história de hoje. Então Jesus falou assim: existiam 2 construtores. Quantos construtores? 2. E sabe o que é construtor? É o pedreiro, alguém que constrói uma casa, não é? Um edifício. Então, o primeiro construtor, olha só, presta atenção. O primeiro construtor, ele construiu uma casa, olha só, na areia. Parece que foi fácil, não foi? Construir na areia, né? Dá pra enfiar tudo lá rapidinho, não dá? Então foi muito fácil, não foi? Então aconteceu que do nada houve uma tempestade. E essa tempestade derrubou a casa. Ela não conseguiu ficar de pé. Ai, ai, ai. Agora, a segunda casa. Esse construtor, Jesus disse que ele construiu em cima da rocha. Então, parece que foi difícil, né? Porque a rocha é dura. Foi difícil, então, construir essa casa. Mas esse construtor ficou muito feliz, porque ela ficou muito legal. Então, do nada também veio uma tempestade e foi em cima dessa casa na rocha. Mas essa casa não caiu, porque ela estava muito firme. Não é verdade? Então Jesus disse, na tua palavra, lá em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Pode abrir aí quem está com a Bíblia. A tia não vai ler, mas vai falar aqui. Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica são semelhantes ao homem prudente que construiu a casa na rocha. Então esse homem, esse construtor prudente, ele é uma pessoa muito sábia, não é? Muito inteligente, porque a casa dele não caiu. Veio a tempestade, ele ficou. Então, o que ele fez para ele ser sábio? O que a tia falou? Ele o quê? O que ele ouviu? A palavra, né? As palavras de Jesus. E ele não só ouviu, não, ele praticou. Mas antes dele praticar, sabe o que ele fez? Ele guardou no
Nosso coraçãozinho, ó, é desse jeito quando a gente nasce, todo cheio de pecado. Então, como que ele conseguiu depois praticar essas palavras de Jesus se o coraçãozinho dele era cheio de pecado? Então, ele precisa ficar limpinho. Mas então foi ouvindo, né, a palavra do Senhor que o coraçãozinho dele foi ficando assim, ó. Foi ficando limpinho, igual a neve, não é? Mas então, para o coraçãozinho dele ficar limpinho, ele sabe o que ele ouviu? Ele ouviu lá na palavra de Deus que não pode mentir. Então, ele não mentia. Aí o coraçãozinho dele foi ficando limpo. Ele ouviu mais, sabe o quê? Que não pode roubar. Então, ele parou de roubar. É pecado. Tá lá nos mandamentos, né? Então, ele escutou na palavra de Deus. Então, o coraçãozinho dele foi ficando limpinho. Sabe o que ele ouviu mais? Que ele não pode, sabe o quê? Já falei. Que ele não pode ter ódio das pessoas. Não pode odiar. Ele ouviu lá na palavra de Deus. É feio. A gente tem que fazer o quê? Amar as pessoas. Então ele começou a amar as pessoas. E quando a gente ama as pessoas, a gente ajuda, não é? A gente estende a mão, a gente dá um presente, tipo, ela tá precisando de uma comidinha, não é? Às vezes de um abraço, de um sorriso. Então ele estava fazendo tudo isso. Então ele estava ouvindo e praticando. Então o seu coraçãozinho foi transformado pela palavra de Deus. Então ele nasce. Olha só, crianças, preste atenção. Quero escutar também. Ó, então o coraçãozinho dele foi transformado. Então o nosso também precisa ser transformado. Nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. E foi por isso que a sua casa não caiu. Sabe o que representa essa casa? A nossa vida. Aqui é como se fosse a vida de cada um ali. Cada um sentadinho aí. Essa vida estava firmada onde? Em Jesus. E como que a nossa vida fica firmada em Jesus? Por que ela não caiu? Porque ela estava onde? Na rocha. Quem que é a rocha? Jesus. E como que esse construtor então conseguiu ficar em Jesus? Ouvindo o quê? A palavra, e deixou ela entrar no corpo. Não pode deixar sair, né? Tem que deixar o coração ser lavado pelo sangue de Jesus, ser purificado, não é verdade? E depois que ela começar a ser transformada, vai começar o quê? Produzir coisas boas, não é? O que esse construtor que eu falei que ele começou a fazer? Ajudar as pessoas. Ele mentia? Ele roubava? Não, né? Ele tinha ódio das pessoas? Não. Então, vamos olhar agora para a casinha que caiu. Ela estava construída onde? Na areia. Então, esse construtor foi bem tolo, não foi? Ele firmou em Jesus? Então, quando a gente não firma em Jesus, o que acontece? Tudo destrói, tudo cai. Então, ele caiu porque veio a tempestade. Sabe o que significa tempestade? Ó, a tia escreveu aqui, ó. É o sofrimento. Sem Jesus, a casa cai. Se vier o sofrimento, a doença, o que mais? A morte de alguém que a gente ama, a gente não vai conseguir ficar de pé. A gente vai desmoronar.
Foi isso que aconteceu com esse construtor. E sabe o que significa essa areia? Quem saberia me dizer? Lá era a rocha, era Jesus. E aqui, o que essa areia é? Representa o quê? Alguém chuta? Olha só o que ele representa. O coração, ó, cheio de pecado. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Que a gente não pode confiar no nosso coração, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Então o coraçãozinho desse construtor estava assim, ó, todo cheio de pecado. Quando a nossa vida está em pecado, a gente não consegue suportar as lutas da vida. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Porque criança tem a vida de paz, não é não? Mas quando a gente vai crescendo, deixa eu chegar pertinho, a gente vai crescendo, vai chegando as lutas, não é verdade? E quando elas chegarem, será que a gente vai estar firmado na rocha para suportar? Porque Jesus, ele é o quê? O nosso socorro, não é? Bem presente na angústia. Então, se vier a angústia, a tristeza, e nós não estivermos firmados em quem? A gente não vai aguentar passar pelos sofrimentos. Por isso, então, que nós temos que ser crianças o quê? Firmadas na... Quem é a rocha? Jesus! Amém, crianças. Essa história é muito pequenininha. Já acabou. Mas a tia vai fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero todo mundo participando. Eu quero saber aqui quem sabe escrever, quem sabe ler. Levanta a mão para mim, quem sabe escrever, quem sabe ler. Só eles. Que a gente vai fazer uma casinha. E dentro dessa casinha, a gente vai desenhar o nosso coração. O que tem que estar lá dentro do nosso coração? Ó, tô vendo vocês muito dispersas, não vão saber fazer essa casinha. O que tem que estar dentro do nosso, lá da nossa casinha, do nosso coração? A palavra de Deus, não é? Tudo que tiver lá tem que estar dentro, ó, a gente tem que ouvir e guardar aqui no coração. Então a gente vai fazer essa casinha bem bonita e vai fazer lá dentro do coração com a palavra de Deus. Mas eu tenho um desafio para quem consegue achar na palavra de Deus os versículos. Porque, como a tia disse, esse foi o final do Sermão do Monte. Mas dentro do Sermão do Monte tem muita coisa para a gente aprender. Então a gente vai achar alguns versículos para colocar dentro desse coração. Tá bom? Amém? Vamos lá então começar a fazer essa casinha.